Eu quero fazer um comentário acerca aí desses episódios que ocorreram com o cabo Daciolo, né, o Gideões e tal. Eu quero ler um versículo bíblico aqui, que está em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 11 em diante. E diz o seguinte: Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado. Então, os irmãos em Cristo estão abertos para o diálogo, para ouvir, para receber. Não estáis estreitados em nós, não está junto conosco, está em comunhão conosco, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos, seus próprios caprichos e desejos. Coríntios estava se afastando da irmandade, da união, da unicidade da igreja, por conta de interesses egoístas, por interesses espúrios, não genuínos, qual sejam pregar o evangelho do reino, vivenciar principalmente o evangelho do reino e a palavra do Senhor. Ora, em recompensa disso, falo como a filhos. Então, o apóstolo Paulo considera os que estão em Coríntios como filhos. Dilatai-vos vós também, abri, ficai mais receptivos. Não vos prendais, não ficais presos a um jugo desigual com os infiéis. Por que a sociedade tem a justiça com a injustiça? E que a comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que em parte tem o fiel com o infiel? E com que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois os templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, pelo que sai do meio deles, e apartai-vos vós, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Cabo Daciolo falou sobre duas coisas, sobre pastores maçons e sobre a doação. Com relação aos pastores maçons, nós temos aí esse texto claro, mostrando que não há comunhão entre trevas e luz, entre justiça e injustiça. Jesus falou outrora que não podemos servir a dois deuses, porque um há de agradar e o outro de desagradar. Não podemos servir a Jeová e ao Deus Mamon, do dinheiro, da materialidade, ao mesmo tempo. Ou um ou outro. Para Deus é tudo ou nada. Ele não divide a sua glória. Então nós temos que pensar, meus caros, que não tem como, é inviável você ser pastor e maçom. É inviável nós, à luz do conhecimento do Evangelho, aceitarmos pastores que sejam maçons. Por quê? Vou te dizer. A maçonaria, conhecida como é hoje em dia, ela nasceu na França. Se deu na Idade Média, na época do Iluminismo, Revolução Francesa. E o termo maçom quer dizer pedreiro. Os maçons são divididos em graus, que vai do 1 até o 33. Tudo tem alguma representação, algum simbolismo. A maçonaria, ela tem alguns princípios. Dentre eles, uns bem terríveis, que chocam com a verdade do Evangelho. Por exemplo, os maçons que já estão inseridos na maçonaria, que já estão exercendo uma atividade na maçonaria, já são graus, não são neófitos, não são iniciantes, eles têm a missão e incumbência, isso é princípio deles, em o defender os irmãos maçons.
independente se eles estejam certos ou errados, sejam honestos ou não, sejam éticos ou antiéticos, sejam pessoas do bem ou do mal. Se eu sou maçom, por exemplo, e tem um amigo que veja esse amigo matando alguém por conta de money, e eu vi o crime, e eu sou testemunho ocular de tudo. Eu não vou dedar o meu amigo, porque ele é irmão. E quem faz isso trai os princípios da maçonaria e é expulso. E pode estar sujeito a uma série de represálias, de condenações do próprio sistema ocultista da maçonaria, das próprias leis desse sistema. E muitas delas não são reveladas. Quando você inicia na maçonaria, você tem que fazer um juramento de vida ou morte. Juramento esse, quando é quebrado, você sabe, sabe que vão sofrer alguma represália, alguma condenação, alguma retaliação. Né? E aí eu pergunto, isso é cristão? Jesus disse que quando nós vemos nosso irmão errar, é para nós falar com ele. E se ele não reconhecer o seu erro, é para falar à igreja. Se a igreja não reconhecer, é para deixar ele como, ou desprezar ele, né? Ou considerar ele como republicano, como um sujeito não cristão. Mas a maçonaria não. Ele é maçom, eu tenho que defender, eu tenho até que criar mecanismos ardilosos, mentirosos para defender esse sujeito. Que eu vi com meus próprios olhos matando alguém para herdar algo, para de alguma maneira ter alguma prosperidade, entre aspas. Esse é um dos muitos exemplos da maçonaria que não, de fato, convergem com a essência do Evangelho. Aí muitos vão dizer, mas isso é um caso isolado, isso é ignorância sua, não é bem assim. Não é bem assim o quê? Eu conheço alguns que fazem exatamente isso, que defendem até a morte os seus. E aí eu pergunto, Jesus defenderia Judas? O traiu? Pare para pensar, analisar. Ananias e Safira tentaram enganar a Pedro. Pedro os defendeu? Pare para pensar. Porque todos aqueles que são cúmplices daqueles atos estão fazendo os mesmos atos e estão em pecado diante de Deus. Um outro ponto divergente com o evangelho da maçonaria é que ela aceita todas as religiões. Não no sentido de respeito, mas de aceitar a sua prática litúrgica. Ou seja, você é satânico, mas não é o Satanás da Bíblia, é o Satanás diferente, que vem lá de Aristóteles, do demônio interior, do daimon, da maêutica, do processo de parturição das ideias, não tem nada a ver com o diabo bíblico, não tem nada a ver com o diabo bíblico. Mas as práticas secretas, ocultas e que levam o nome do diabo geralmente são em aversão ao Deus da Bíblia. Na maçonaria se acolhe todas as religiões: Buda, islamismo, o ateísmo, tudo. Porque a maçonaria não considera-se como religião, mas sim como filosofia. E aqui nós falamos que não há comunhão das trevas com a luz, dos injustos com os injustos. Não há comunhão de Jesus de Cristo com Belial. Belial representa quem? Satanás. Representa o evangelho falso, representa o evangelho perverso, que faz
o ecumenismo, que miscui, ajunta, mistura tudo, faz uma miscelânea. Miscelânea essa que é uma missórdia, que é uma balbúrdia, que é uma confusão danada. E Deus não é Deus de confusão. Então esse é outro ponto divergente. E existem vários outros que eu poderia trazer aqui, mas o tempo não nos permite. Então não tem como você aceitar um pastor maçom. Não sou contra a maçonaria. Não sou contra quem é maçom. Respeito. Agora, você quer ser pastor? Se você é maçom, você tem que largar a maçonaria. Se você gosta da maçonaria, quer permanecer lá, então larga de ser pastor. Não. Porque é que nem água e óleo. Não se juntam. Caminham separadamente. Não tem como convergir, não tem como unir-se. Ou é ou não é. Uma outra divergência também, e até poderia ser uma das maiores, ou por que não a maior, a questão de quem geralmente vai para a maçonaria é para se enriquecer, para ficar rico. E o evangelho é o oposto disso. A gente vai para o evangelho, a gente vai para Jesus, vai para Cristo, para quê? Para ter vida eterna, para ter sabedoria, para ter bênçãos nessa vida, sim. No entanto, o principal é o tesouro lá no céu, a vida eterna, não é as coisas dessa vida. Geralmente quem vai para a maçonaria é para ficar rico. Ah, não, eu vou porque eu gosto. Ah, eu gosto de filosofia. Ah, eu gosto de fazer obras de caridade. Eu sou uma pessoa muito altruísta, filantrópica. Gosto de fazer filantropia, ajudar os outros. Você sabia que o apóstolo Paulo falou que não é a filantropia que vai nos levar à salvação, mas sim o amor? Porque ainda que eu queimasse meu corpo vivo em nome da caridade e não tivesse, nada seria. Porque ainda que eu tivesse milhares e milhões, múltiplos bens, e vendesse eles, e pegasse esse dinheiro e doasse para todo mundo, se eu não tivesse amor, nada seria. E o amor, ele não é interesseiro. Ele não folga com a injustiça, mas com a verdade. E aí já vem a calhar com aquilo que eu falei anteriormente. Como que eu posso dizer que eu tenho amor, que eu posso até dizer que sou uma pessoa filantrópica, pessoa que gosta de ajudar os outros. Agora, amor, eu não posso dizer que tenho, nesse sentido. Porque o amor não busca os meus próprios interesses. Quando você vai para a maçonaria, você está buscando seus próprios interesses. Vai fazer que nem a igreja de Coríntios. Não está chegada em Cristo, está chegada mais nela mesmo. Procurando realizar os seus caprichos para ficar rico. Segundo ponto, vou para a maçonaria porque eu gosto de fazer filantropia, porque eu tenho amor. Não é verdade. Porque lá você defende pessoas que lá fora fazem coisas erradas. Por exemplo, você é um juiz, você tem um amigo que é advogado. E o seu amigo advogado quer que você, juiz, lhe dê algum favorecimento numa causa. Isso tanto é uma ilicitude no âmbito do código de ética do juiz, à luz do direito, como é socialmente, né, de etiqueta, bem como do evangelho, mas você, em nome dessa amizade, em nome dessa filantropia, em nome da maçonaria, acaba dando privilégio, sendo parcial, coisa que a lei destina para você. Então você quebra, infringe as leis em nome da maçonaria. Isso jamais será compatível com o evangelho. Isso é evangelho anátema. É boa notícia lá em outro lugar. É uma maldição. Então, tá claro aí. Não tem comunhão, pronto. O que o Cabo Daciolo falou acerca da maçonaria é isso aí mesmo. Não tem como aceitar. Muito menos dar o púlpito para políticos que não são nem cristãos e são maçons pregar. Perceba-se, como já disse, que
Fazer caridade, esmola não salva ninguém. O que salva é verdadeiramente o amor, à luz da palavra de Deus, que é um amor altruísta, abnegado, é um amor que não busca seus próprios interesses, não folga com a justiça, mas com a verdade, ou seja, não é injusto e é verdadeiro, tudo suporta, tudo crê. Aí fechou. Cabo Daciolo fala acerca também do dividir, do repartir, da doação, de doar para o povo que ali estava. Creio eu, como o apóstolo Paulo falou, tudo com ordem e com decência. Porque se a liderança liberasse, ia vir muitas pessoas que não necessitavam. Então era necessário fazer uma triagem, um filtro, para ver quem está necessitado. Apesar de que as lideranças disseram que, não, nós ajudamos, inclusive nós doamos aqui alguns dormitórios para as pessoas que não têm condições de alugar algum quarto para dormir, bem como estamos oferecendo dinheiro para transporte, etc. Mas o que ele falou não foi isso aí. Porque isso, esporadicamente, alguma coisa se faz. Mas eu queria mais. Queria de verdade. Porque está acontecendo nos Gideões, e não é só nos Gideões, é em vários eventos, em várias congregações, em várias igrejas evangélicas e até algumas católicas, essas da renovação aí, e tal, carismático, e por aí vai. Tá uma coisa terrível. Em nome de fazer a obra assistencial, em nome de fazer a obra evangelística, missionária, se enriquece. Isso não é evangelho, isso não é de Deus. Ah, lá o pessoal lá na África está precisando, olha, aqui não está precisando. Ali no caso de Gideões, Camboriú não estava precisando, Santa Catarina não estava precisando, Brasil não estava precisando, depois o continente americano e por aí em diante. Lá em Atos dos Apóstolos fala o seguinte, capítulo 1 diz que primeiro em Jerusalém, depois na Judéia, depois em Samaria, que vai pregar o Evangelho. Então, tem uma sequência, tem uma lógica, não é em qualquer lugar. Ah não, deu na telha, agora vamos lá evangelizar lá. Poxa, tem gente aqui no seu lado. E aí você vai dar a obra, não, eu estou dando dinheiro para a obra, melhor dizendo, porque eu amo essa obra, porque eu quero evangelizar, e lá a palavra de Deus fala, e eles também falam, dizendo, olha, você tem que dar, porque se você dá, você está ganhando almas lá fora, com o financiamento da obra evangelista com os missionários. Então você dando, você está ganhando alma ao ganhar. Quem ganha alma sabe é. A Bíblia fala que cobre uma multidão de pecados e que mais vale uma alma salva do que o mundo todo perdido. Eles usam a Bíblia. Mas Jesus disse, primeiro aqui, primeiro o teu próximo, amar o teu próximo a ti mesmo, o teu próximo aqui no teu lado. O teu familiar que você esquece que está passando necessidade, o teu vizinho que você esquece que está passando necessidade. E quem nega os seus é pior que os infiéis. Então nós temos que pensar nesse sentido. Ah, lá mas parece lá um abstrato. E outra, existe um tipo portal transparência para mostrar o tanto de receita, o tanto de gasto que se tem, o quanto se investe na obra missionária? Em muitas congregações, em muitos eventos, não existe. E quando existe, são dados alterados, adulterados. E aí, como é que fica? Você está dando para enriquecimento de uma elite, de uma cúpula, de uma denominação, de uma instituição religiosa. Em contrapartida, você está ficando cada vez mais pobre. Porque Deus não recompensa, não cumpre aquilo que o Senhor falou através de Salomão, que aquele que ajuda o pobre empresta a Deus e Deus pagará o seu benefício, porque o dinheiro não está chegando ao pobre, ao necessitado, você está delegando a terceiros. Você está fazendo aquilo que Jesus pediu para você fazer. Porque esse ordenamento não é para a igreja, não é para a instituição religiosa, e não é para pastor, é para todo mundo, apacentar as ovelhas, ver a necessidade e ajudá-las. Claro, de acordo com a sua possibilidade. Mas o interessante é que muitos dizem, eu não posso ajudar meu familiar, não posso ajudar meu vizinho, porque eu estou trancado, eu estou isso. Mas vão lá, fazem das tripas de coração para ajudar na obra. E o dinheiro que é desviado nem vai para a finalidade final, nem vai para o destinatário, que são as pessoas necessitadas, os pobres, os órfãos, os viúvos, que a Bíblia nos ensina para ajudar. Aliás, essa é a verdadeira religião, né? Se abster da corrupção desse mundo, aí, maçonaria, interesse,
servir a Deus mamon, amar o dinheiro sobre todas as coisas e não a Deus, se apegar às coisas dessa vida, falta de equilíbrio, e etc. Então nós temos que pensar, meus caros, que aquilo que nos foi ensinado não é muito bem assim não, a luz da palavra de Deus. O sistema religioso nos aliena, nos deixa com a cabeça desse tamanho assim, ó. Por isso é necessário examinar a Bíblia Sagrada. Porque senão você vai ser enganado pelos falsos profetas. Jesus disse, acautelai-vos dos tais, que em seu nome chegam, pedem, fazem maravilhas, né? E aí você enriquece esse grupo, enquanto os pobres estão cada vez mais aí na pobreza. Caros, a bênção de Deus, ela nos enriquece de fato. E qual é a bênção de Deus que nos enriquece de fato? E não acrescenta dores? É aquela que o homem não dá, que não é comprada. Porque se você for analisar o que está sendo feito no sistema religioso, eu já estou terminando porque aqui tem pouco tempo, o que é feito no sistema religioso é a mesma coisa que se fazia no passado na Idade Média na Igreja Católica, que vendia indulgência, terreno no céu, para você comprar, para você ter salvação, vida eterna. Porque quando eles dizem da seguinte forma, olha, contribui, porque assim você está ajudando a obra, você está financiando o trabalho evangelístico lá fora. Mas há o desvio da finalidade, você está fazendo a mesma coisa aqui outra hora. Está dando dinheiro, enriquecendo, como foi muito enriquecida a Igreja Católica, a sua cúria, e você está ficando cada vez mais na míngua. E aquilo, quando você passar dessa vida para uma outra, vai perceber que não adiantou nada, que não contribui, que o evangelho não se compra, que a vida eterna não se compra, a não ser com santidade, a não ser com temor a Deus, amando a Ele sobre todas as coisas, próximo a ti mesmo. Não é dinheiro, não é você financiando tal.